Pode chegar, minha gente! Boa noite! Tá entrando no ar mais um episódio do nosso Pode Reconhecer. Isso mesmo, hoje a gente tem convidados especiais, mas Eric, se comporte, viu? Não prometo nada. Misericórdia. Gente, hoje a gente vai contar uma história de resistência, celebração e pertencimento. O Festival Reconhecer chega à sua 4ª edição como um verdadeiro abraço na cultura do Pina e de Brasília Teimosa. E ninguém melhor para falar disso do que quem construiu tudo do zero com a gente e com outros produtores também. Temos a honra de receber Stone Silva e Sérgio de Cavalcante Ginho. Muito massa. Muito bem-vindos. E aí, como é que tá o coração? Tudo certo para esse novo festival, essa nova edição? Boa noite, Tom. Estamos na maior correria, né? Se preparando, mas assim, com o maior carinho, porque a gente quer realmente, né, entregar ao público, né, um festival de qualidade. E essa sempre foi nosso maior objetivo. Isso aí. Como o Sérgio disse, a gente está na maior correria, né? Estamos entrando aí na contagem regressiva, né? Mas é importante a gente falar que entramos na contagem regressiva da entrega do festival, mas a concepção, pensar, criar as estratégias, estudar a comunidade novamente, estudar como é que está a cultura das nossas comunidades, isso já vem, né, sendo feito há alguns meses. É importante dizer que existe todo um período, e que é um longo período de preparação, mas que isso, né, é o que faz o grande resultado ser entregue para a comunidade. Como o Sérgio disse, esse é o nosso objetivo. É fazer com que o palco do Reconhecer, seja ele onde ele estiver, da forma que ele estiver e como ele acontecer, ele possa, de fato, ser um momento de potência, né, para que esses artistas consigam desenvolver suas artes e, consequentemente, né, a comunidade consiga abraçar e ser prestigiada também com aquilo que ela faz tão bem, né, que é a cultura. Vamos começar pelo começo. Como surgiu o Festival Reconhecer e o que inspirou vocês a começar esse projeto? Eu posso falar um pouquinho Sim, disso, pode. né? Ainda no início de 2018, no Instituto JCPM, a gente começou a ser provocado de como é que a gente poderia olhar de forma diferente para a cultura das comunidades do Pina e Brasília Teimosa, né? Existia um investimento ainda muito focal em alguns eventos, em algumas coisas muito pontuais, mas a grande preocupação era de como é que a gente poderia potencializar ainda mais a cultura desses bairros, né? Então, a partir disso, a gente começou a ser provocado nesse processo, e aí, junto com a Proa Cultural, foi idealizado um projeto, né, que a gente, então, inicialmente chamou de Laboratório de Projetos Culturais. Foi formada uma turma muito mista, né, de produtores, artistas e também de pessoas que não eram envolvidos com a cultura, mas que tinham um desejo de entender um pouco de como é que isso funcionava, como era uma captação de recurso, como um evento era tirado do papel. E aí, a partir desse movimento, né, a gente faz algumas atividades, né, da grande maioria elas teóricas em sala de aula, mas a gente fez muitas práticas em campo, porque o grande desejo era diagnosticar, né, os grupos culturais daquela comunidade, os movimentos, os artistas, e entender deles o que é que eles estavam pensando, quais eram as grandes dificuldades, né, desses artistas, desses grupos. E a partir disso, né, o grupo que faz parte da turma faz uma leitura importante a partir das escutas, que é entender que as comunidades tinham cultura, né, das mais antigas, né, que a gente pode mencionar como o Balé de Veras, o Nação Herê, o Porto Rico, o Banhistas do Pina, né, e grandes artistas também que já estavam, inclusive, sem condicionamento de desenvolver suas artes, mas o que vem muito forte é que as comunidades, né, e aí a gente está falando dos moradores, enfim, não prestigiava ou não reconhecia essas artes, né? Então, era algo que estava embutido dentro da comunidade, mas que não era prestigiado pela própria comunidade, e isso nos causou uma preocupação, né? E a partir disso, se desperta a construção do Festival Reconhecer, né? Então, a ideia do reconhecer é que a gente pudesse reconectar, inclusive, né, esses moradores, essas comunidades com esses artistas e grupos, e fazer conhecer novos artistas, porque também tem essa coisa geracional, né, essa passagem de quem vai passando, né, com o tempo e vai ali construindo o seu legado, sua história, né, enfim, que é importante também, e acaba também fortalecendo esses novos berços, essas novas histórias, né, esses novos artistas e grupos que vão chegando, né, e também se colocando ali dentro do território.
E o Reconhecer também, ele surgiu, né, para dar voz e a cara, na verdade, a esses artistas, né, que então viviam no anonimato da comunidade, né. Total. Então a gente pensou muito em relação a isso, né, o quanto era difícil para que a galera conseguisse se apresentar e tinha gente que bancava sua própria apresentação. Então foi muito nesse sentido, né, nesse pensamento de dar vez a esse pessoal. E como o festival, ele também é um exemplo de resistência, né? Que a gente já começou sendo desacreditados, né? E como é que vocês, né? Que eu particularmente falando, costumo pensar no corpo de produtores que Stone é a cabeça e Sérgio é o corpo. Sem eles não vai muito. Então, como vocês lidaram inicialmente com o festival? Desacreditaram também? Vocês ficaram tipo meio que com o pé atrás? Eu acho que desde o início eu sempre apostei muito no festival, né? Lógico que no início foi difícil, porque assim, era uma equipe muito grande, então era muita gente pensando, e era muita coisa, né, pra gente discutir e chegar no objetivo. Mas assim, desde o início eu sempre acreditei no festival e assim, eu acho que deu certo, né, e vem dando certo, porque o nosso objetivo justamente era esse, de mostrar a essa galera e mostrar a essa galera que eles também tinham vez e voz, né? Que massa. Eu concordo com o Sérgio, eu acho que a sua fala também é bem pertinente, Eric, quando a gente vai pensar nessa questão da resistência, porque eu acho que a gente continua resistindo, né, no sentido de permanecer, né, porque eu acho que isso também acaba sendo, né, esses grandes percalços, essas grandes muralhas, né, essas barreiras que são criadas nas grandes diversidades, que como o Sérgio trouxe na sua fala, né, tem essa questão muitas vezes do próprio artista ter que produzir, pagar a sua própria roupa, pagar o cenário, né, enfim, lutar para um espaço bacana, com iluminação bacana, com som bacana. E aí quando a gente vai pensar a estratégia do festival, eu não sou muito essa pessoa da teoria, né, de escrever, de captar, enfim, mas sou muito essa pessoa da estratégia, né, de ver e dizer assim, não, vamos tirar do papel, vamos correr para isso, vamos pensar nisso, eu acho que é bacana aquilo. E aí, eu gosto dessa coisa de ter essa referência, mas eu vejo também dentro desse processo, desde 2018 agora até 2025, nesse grupo de produtores, grandes avanços, né? Eu vejo, assim, muitas coisas que vêm mudando. Eu acho que a perspectiva do olhar, essa questão da gente agora conceituar melhor, né, as nossas defesas, do porquê fazer, como aplicar, né? E claro que a gente, dentro dessa expertise, né, de tempo e de relação, Sérgio, não só como um bailarino, não só como uma pessoa que atua dentro de um grupo que tem mais de 40 anos, mas também nessa operação estratégica de produção, né, de estar por trás, de fazer essa relação de uma gestão, a gente consegue também municiar melhor esse grupo, né, no sentido da execução. Então, acho que essa relação não é para mais nem para menos, né, mas acaba que a gente consegue contornar um pouco melhor algumas situações, né, e dar um direcionamento mais focal ao grupo. Então, esse processo é um processo de crescimento conjunto, porque ao mesmo tempo que a gente traz essa relação das nossas expertises, né, das coisas que a gente sabe executar tão bem, a gente também aprende constantemente com esse grupo, né, porque tem coisas que, de fato, como eu disse, não domino bem a escrita, não domino bem o marketing, mas quando eu venho para a execução eu consigo ter esse olhar, não, então vamos fazer dessa forma, não, então vamos fazer dessa forma, eu acho que é dessa forma, Roger, e a gente vai encaixando essas peças e que no fundo, né, se tem uma totalidade de um jogo completo, né, pelas cabeças pensantes e também por todas as pessoas resistirem e acreditar de que a gente vai conseguir fazer, né, não é à toa que a gente está chegando aí na 4ª edição. Exatamente. Produzir arte é muito difícil, produzir cultura tão difícil quanto. E dentro desse universo do Reconhecer, olhando dos primeiros anos para cá, até porque teve um afunilamento também de produtores, de parceiros, né? A gente começou a andar sozinho com o tempo. Quais foram os maiores desafios, o momento mais difícil que virou um motivo de orgulho para vocês? A gente vem aprendendo constantemente com todos os processos que uma produção de um evento
e de uma potencialidade tão grande, né? Porque não, a gente não está tratando só de um evento, não. Acho que a gente trata de um festival que requer muito esforço, assim, no sentido de porque ele, a operacionalização dele não é fácil, né? Porque nunca ele é distribuído por diversos dias e ele é operado em diversos espaços, né? Diferente de você ter uma estrutura ali que você finaliza um dia, amanhã você retoma, as coisas já estão organizadas, então é meio que monta a barraca, desmonta a barraca, faz num lugar, refaz em outro lugar. Né? E eu acho assim, por mais que a gente esteja chegando na 4ª edição, mas tem um momento que fica muito vibrante para mim, no meu coração, que é ainda da 1ª edição, quando a gente já estava ali perto de finalizar a edição e veio uma chuva muito forte, a gente sem coberta, né? O palco era uma estrutura de uma carreta na beira da orla ali de Brasília Teimosa, pegando para frente da colônia, onde tem a Praça Zé de Pescadores, e a chuva vem e as apresentações continuaram, né? E o público também ficou. Então aquilo me disse muita coisa, né? Porque a gente poderia ter tido naquele momento um público que abandonasse o festival, né? E aí, como é que ficaria aquele artista daquele momento, né? Sem o seu prestígio. E ali me causou um impacto muito grande, porque automaticamente que a chuva caía, né? E a apresentação continuou, e o público ficou, me dizia muita coisa sobre a gente resistir, assim, a gente não vai parar, né? E aí a chuva passa e a gente olha assim, no final diz assim, poxa, a gente tá todo molhado, mas valeu a pena, né? O festival aconteceu, a gente conseguiu concluir a 1ª edição, então isso ficou muito marcado para mim, né? E nessa relação dessa movimentação das dificuldades, eu acho que a dificuldade ela vai ser constante. Talvez o Festival Reconhecer chegue na sua 10ª edição tendo grandes dificuldades, porque realizar, né, tirar do papel, fazer acontecer é algo que a gente sabe que não é prático, mesmo com os incentivos, né, mesmo com as pessoas apoiadoras, né, e eu acho que o grande diferencial e o grande impacto que a gente tem hoje, mesmo com todas essas coisas, eu acho que a gente conseguiu conquistar esse desejo, né, dos principais personagens dessa história, para além da gente que produz, que são os artistas. Então, os artistas compram essa ideia, né? De estar junto, de fazer sua arte, de pensar uma inovação e de entregar algo bacana para o público, né? Que esse também era um grande objetivo lá de trás. Colocar um festival de qualidade na rua é difícil, né? Sim. E você captar recursos para tudo isso. E a gente tenta o máximo dar uma qualidade, né, a esse material que a gente vai entregar ao público. Eu acho que a nossa maior dificuldade é essa, mas assim, que no final não chega a ser uma dificuldade, porque a gente consegue contornar tudo isso. Eu acredito que, dentro de todas as perspectivas, né, o maior desafio é esse da gente captar o recurso, porque como o Tom mesmo já falou, não é fácil fazer cultura, né, principalmente no nosso estado. Para você realmente fazer uma coisa de qualidade, fica difícil se você não tem quem apoie. E a gente é muito precário nessa história de ter pessoas que abracem a causa, né, em relação à cultura. Aproveitando um gancho da chuva, né, que foi também para mim um dos momentos mais legais, né, assim, em questão de comunidade, sentir parceiras juntas da gente. Como é que os produtores do festival lidam com esses imprevistos? Quais são os planos de vocês? Se vocês prospectam, tem plano B, tem de A a Z? Como é? Como é que a gente trabalha com isso? Ginho, É difícil, porque assim, Recife é uma cidade louca. Hoje está fazendo aquele sol, mas a qualquer momento desaba, né, uma chuva de alagar tudo. A gente espera que assim aconteça numa noite ensolarada, num dia ensolarado, ou numa noite estrelada, num dia ensolarado, né? Mas a natureza tem o momento dela e as coisas acontecem. Então, a gente tenta driblar o máximo, né, do nosso jeito, da forma mais possível. Porque, assim, tem coisas que a gente fica pensando, pô, como é que a gente conseguiu fazer isso, minha gente? Pelo amor de Deus. Que loucura. Mas, assim, dá tudo certo, graças a Deus. Eu acho que tem uma coisa que é bacana da gente dizer, é que produção tem que estar sempre um passo à frente, né? Na estratégia, no olhar, no pensar. Então, eu acho que desde os primeiros momentos, quando a gente começa a idealizar um pouco do campo, de como é que a gente quer fazer e onde vai acontecer, a gente começa também a ser muito estratégico de pensar o que é que pode ocorrer, né? Então, sempre está nessa observação da rota de fuga, né? Sempre está nessa observação de como é que o público chega, né? Quais são os espaços mais acessados
pelas pessoas das duas comunidades, porque a gente não faz, mesmo que o festival transite em espaços das duas comunidades, a gente não faz só para aquela comunidade, né? Não faz só para o Pina, não faz só para Brasília, enfim, e se o festival se expandir aí por outros lugares, a gente também não quer que ele fique focal, que ele seja de fato de alcance. O tanto é que o convite é para a cidade do Recife todo, mas eu acho que é essa estratégia, né? Da gente poder estar sempre observando de como é que a gente está fazendo, né? E a partir dessa idealização de olhar o campo, é a gente ser estratégico para que a gente possa entregar, primeiro, um evento com qualidade e segurança, isso é primordial, né? Na qualidade, quando eu falo, é a qualidade de receber bem os artistas, de executar bem suas artes, suas apresentações, na segurança da gente poder entender que o público vai entrar e sair, né, com tranquilidade, né, trazendo a sua diversidade, porque o festival também ele é pensado, ele não tem um público de nicho específico, então ele é pensado para toda a família. Então eu estou falando de crianças, estou falando de adolescentes, de jovens, né, de adultos e idosos também que acessam o festival. Então a gente precisa pensar em ter, né, a preocupação sempre pela questão da acessibilidade, porque a gente não está ali pensando, quem é que vem, como é que vem, será? Então, a acessibilidade também é importantíssima. Então, esse é um olhar que deve ser um olhar estratégico do presente, mas ainda mais do futuro, né? A gente tem sido cada vez mais provocado a pensar nesse sentido. E eu acho que tudo que a gente fez até a 4ª edição agora nos trouxe esse lugar, né, que por mais que muitas vezes, em algum momento, a gente se sentiu incomodado de se sentir assim, será que vai dar certo? Porque a gente vai fazer aqui. Eu tenho diversos pensamentos e acho que a gente tem que inovar demais. Eu acho que eu tenho uma grande missão que é até a 10ª edição desse festival, eu quero ver as apresentações numa balsa dentro da água. É uma coisa inovadora, mas... Conte com a minha energia. A gente nunca fez, mas assim, é um desafio, né? Mas assim, para além do desejo de história e de pensar, poxa, como é que seria bacana, por exemplo, uma balsa no buraco da velha e as apresentações acontecendo dentro d'água, mas quais são os riscos? Como é que isso se executa, né? Então, vai para além do desejo. Muitas vezes, se a gente pudesse, a gente faria um negócio pirotécnico, assim, fora do normal, mas é sempre com muito pé no chão, entendendo o que é que a gente tem de orçamento, o que é que a gente tem, inclusive, nas nossas limitações de executar mesmo, né? Assim, as estratégias de quem a gente está contratando, o que é que a gente consegue fazer e pensando de que a entrega ela vai ser sempre de qualidade, né? Mas dentro do padrão que a gente consegue de fato dar conta. Você não pode criar algo que você não vai dar conta, porque você tem que pensar que a responsabilidade é sua. Desde quando você submete esse projeto para um edital, para um parceiro privado, até o momento que você finaliza o processo de relatório, né? Então a gente precisa pensar que hoje é evento, né, não só pensando nas questões climáticas, mas nas questões de segurança, nas questões de mobilidade, nas questões de garantir de que todos e todas envolvidos, né, vão conseguir se sentir bem com o que a gente está fazendo. Essa é a proposta, a gente levar entretenimento e lazer com qualidade. Sim. E para finalizar, já que vocês estão falando do próximo, o que é que a gente pode reconhecer daqui para frente em uma frase? Acho que o que a gente pode reconhecer são as potências, né, são as pessoas, e eu acho que a gente tem uma grande missão para além de tudo, que é acreditar. Eu acho que a pluralidade, né? Porque, assim, a gente vem buscando essa coisa de... né? Tem grupos que são até desativados, né? Sim. Mas com o incentivo, não, vamos, prepara alguma coisa, vamos se apresentar. Então, acho que isso é muito importante, né? Então, além de tudo, o reconhecer tem esse resgate, né? Da cultura local, da comunidade, das comunidades, né? Tanto do Pina quanto de Brasília Teimosa. Acho que a questão é essa. Queremos agradecer a participação de vocês. Muito obrigado. Obrigado. Batam palma aí de casa. Ótimo. Sigam a gente nas redes sociais. E Querem divulgar os grupos de vocês. E olha que já estamos pensando na 5ª edição, viu? Eita! @Festival Reconhecer, lá você consegue ver a programação, consegue se conectar, entender um pouco da história, entender um pouco das outras edições. E Quer divulgar o @ do Deveras? @Balé Deveras. Muito bem. Legal, as redes simples e acessível. Gente, obrigado. A gente vai encerrando por aqui. Sim. Eric, muito obrigado pela sua companhia. Eu que agradeço, Nossa, Tom. bonzinho, não foi? Foi, gostei. Que bacana. A gente nunca se dá tão bem assim, né? Nas reuniões. Que estranho. Gente, mais uma vez a gente quer agradecer e reforçar que o Festival Reconhecer, assim como pode reconhecer, tem o incentivo do SIC e também da Prefeitura da cidade do Recife. Obrigado a todos os nossos apoiadores, ao Instituto JCPM e a tantos outros que estão com a gente. Um grande beijo e até a próxima! Gratidão.